que nós fizemos foi o seguinte: a decisão do presidente, e totalmente apoiada pela equipe, é que nenhum brasileiro vai ficar para trás. Nós não podemos, por um problema de processamento, deixar algum brasileiro para trás. Nós preferimos correr o risco do erro para a inclusão social. Então, fizemos o seguinte: em vez de ter uma fila enorme, onde você vai processando documento a documento para ver se há fraude, vamos fazer o contrário. Bota todo mundo para dentro, solta os recursos para todo mundo, e nós já temos uma MP de fraude que vai fazer o filtro. Então, se lá na frente, desse 1.200.000, 100 mil forem fraudes, não tem problema, a gente remove lá na frente. Mas não vamos correr o risco de deixar 1.100.000 fora agora, porque havia 100 mil fraudes. Então, nós pelo excesso agora e... Muito melhor pecar pelo excesso. Então, com essa ideia de que nenhum brasileiro vai ficar para trás. É muito importante essa noção. A verdade é o seguinte: o Brasil não pode deixar, e isso é algo que nós já praticamos há bastante tempo, ninguém tem nada contra uma engrenagem de assistência social. O Brasil tem uma formidável engrenagem de transferência de renda. O que nós temos contra é a transferência perversa de renda. É a manutenção de privilégios, como havia na Previdência, é a manutenção de privilégios, como havia nos empréstimos subsidiados do BNDES às empresas campeãs nacionais. Agora, você fazer transferência de renda para os mais frágeis, principalmente num momento como nós temos agora, é uma obrigação nossa. São 38 milhões de brasileiros que nunca pediram ajuda. São os ambulantes, são os taxistas, são os feirantes, são pessoas que estão aí no dia a dia na batalha, nunca pediram ajuda e, de repente, não tem mais carro no trânsito para o sujeito vender bala, não tem mais ninguém na praia para ele poder vender mate, para ele poder vender refrigerante, água mineral, e não tem ninguém tomando táxi, as ruas estão vazias, os hotéis estão fechando e mandando gente embora, os garçons nos restaurantes. Nós não podemos deixar esses brasileiros para trás. São 38 milhões. Né? É imprevisível. Eu falo nisso. Parece assim que o cidadão estava andando na rua e caiu uma bigorna na cabeça, não tinha como se planejar. Completamente inesperado, completamente não antecipado. Então, é importante a gente entender que esse é um ano excepcional e, na mesma hora, nós estendemos essa estrutura, essa camada de solidariedade imediatamente. E criamos um plano que nós chamamos de auxílio emergencial aos informais. Entre 20 e 38 milhões de brasileiros vão ter acesso a R$ 600 por mês durante esses meses em que a tragédia nos atinge. Isso vai custar aí quase 50 bilhões de reais, mas está muito bem empregado. Mais 50 bilhões de reais no auxílio a pagamento de folha de salário. Quer dizer, essas empresas que não demitirem, nós vamos complementar de 0 a 3 salários. Se você não demitir o seu trabalhador, nós vamos complementar um pedaço da folha. Se você reduziu 20%, 30% do salário numa suspensão de contrato, numa livre negociação, e você reduziu 30%, e ninguém vai ganhar menos que o salário mínimo, nem nenhuma redução pode ser mais do que 50%. Mas se você reduziu 25% do salário para ajudar a sua própria empresa a sobreviver, nós vamos lá e pagamos 25% do salário-desemprego para complementar. O que de 0 a 3 salários mínimos é quase que manutenção da renda integral. É quase que, se for até 2 salários mínimos, até 1.800 é a manutenção integral. Até 3 é 70%, 80% do salário vai ser mantido. Porque nós vamos complementar, nós vamos pagar a parcela que as empresas não pagarem. Então, na verdade, nós estamos focalizando a ajuda. Nós estamos ajudando, primeiro, os mais vulneráveis, como eu dizia, são 60 e tantos bilhões de antecipação dos benefícios dos mais frágeis. Depois, o Bolsa Família, onde incluímos 1.200.000 famílias. Depois, 38 milhões de brasileiros, que são os informais, os que nunca pediram ajuda, e nós vamos ajudá-los nos próximos 3 meses. E agora os empregados, os trabalhadores, 38 milhões de brasileiros também com carteira assinada, e que, para não perder o emprego, nós vamos complementar. Além disso, jogamos agora 2 modalidades de empréstimo também focalizado, porque quando nós reduzimos os compulsórios, boa parte da liquidez ficou empossada nos bancos. Naturalmente, o banco fica com medo de fazer o empréstimo, a empresa está com interrupção do fluxo de caixa, não está conseguindo fazer os pagamentos. Então, nós estamos focalizando, botamos o empréstimo com foco na folha de pagamento salarial. Então, o dinheiro vai na veia para o trabalhador. Se o trabalhador não for demitido, nós botamos na veia o dinheiro lá, de forma que ele possa ter o salário dele.
Então, nós vamos combinar o FOPAS, isso não foi anunciado ainda, foi anunciado o FOPAS, mas não foi anunciada essa combinação. Nós já tínhamos dito que íamos pagar uma parte do salário, por falta de especificar exatamente como, porque nós tínhamos mandado a medida provisória dizendo que íamos suspender os contratos de trabalho atuais, justamente para ajudar a sobrevivência das empresas e a manutenção dos empregos. Quando nós anunciamos isso, antes de normatizar, evidentemente, há muita batalha política, isso foi explorado, dizendo que nós estávamos deixando de explorar os trabalhadores na hora mais difícil dos trabalhadores. E, para mostrar que não era isso, nós retiramos rapidamente, reescrevemos e vamos mandar isso de volta. E vamos combinar isso justamente com a folha salarial. Então, o governo não só vai pagar uma parte do salário, para que as empresas mantenham os empregos, como nós vamos financiar isso. Nós vamos pagar uma parte e financiar o resto, de forma que a empresa possa continuar aí atravessando 3 ou 4 meses de turbulência. Então, eu queria só totalizar, e aí você